Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Um homem fora de controle. Esse é bem... Olha, acho que... só homem ou tem mulher também? Tem mulher também fora de controle, né? Então serve aí para os dois aí, né? Então nós vamos hoje trabalhar sobre isso. E um texto muito profundo está no livro de Esther, que nós temos trabalhado esse livro, 7 de 6 a 10, que fala assim: E disse Esther, o homem, o opressor e o inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sob o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura, que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Então nós temos aqui hoje, Amã foi um homem que, apesar de tanta influência, agiu de maneira errada, motivado por seu sentimento e ressentimento. Por isso colheu o que plantou. Então nós vamos ver algumas características e atitudes desse homem que ficou completamente fora do controle. Então nós vamos trabalhar aqui algumas características e tal. E o rei ali no banquete do vinho ali, que chama o banquete do vinho, né, que foi colocado, a Esther, que era rainha, agora colocou para o rei o que a mãe estava fazendo para acabar com o povo hebreu, não é? Então, já que estava no banquete do vinho, e o pastor Rogerinho estava com a camisa cor de vinho, então... Desse jeito, hein? Não é? É brincadeira. Então, nós vamos colocar a primeira aqui: não compreendeu as oportunidades, viu? Gostei, bela camisa, viu? Gostou? Gostei. Olha, pena que não vai te servir, né? Não é o Mas Fernandinho, mas é o Rogerinho. Não é o Fernandinho, mas é o Rogerinho. você fica à vontade. Mas é interessante, Guerra, quando nós olhamos para a vida desse homem de Amã e vemos a subida, né? Porque o livro de Esther, ele não é um livro muito grande e nem pega um pedaço muito grande da história. Sim, com né? certeza. Porque ele praticamente começa no banquete com a rainha Vasti, a situação de Vasti perdendo o reino, e tem essa transição que não deve ter demorado muito tempo, 1 ano de preparação, mais ou menos 1 ano, 2. Então, assim, foi um período curto, relativamente curto de tempo, que é o período do livro de Esther, mas nós vamos ver que nesse período, mesmo sendo um período curto, esse homem ele consegue chegar em uma posição dentro do reino que era uma subida que a gente poderia chamar meteórica, assim, né? Meteórica. Né? Então ele chegou a ser o segundo depois do rei, ter o anel do rei nas mãos. Qualquer coisa que ele fizesse, ele tinha autoridade para selar em nome do rei. Então, isso é o reflexo daquela pessoa que sobe e chega em uma posição elevada sem estar pronto para ela. Então, essa é uma das características que a gente poderia perceber na história de Amã. Mas o mais interessante que nos chama a atenção e que nós queremos enfocar nesse programa é o quanto esse homem
ficou fora de controle. Agora, o que seria fora de controle? Em programas anteriores, nós falamos a respeito do controle e de dois controles. O primeiro deles é o controle de Deus. Quando Deus está no controle de todas as situações, de todas as circunstâncias, como o Deus criador e sustentador de todas as coisas, o Deus que tem o domínio da história, né? Então, esse é um controle que nós falamos no programa anterior. Um outro controle é aquele controle quando a pessoa se submete ao plano e o propósito de Deus e não coloca a sua vida, não controla a sua própria vida e não age com independência, mas age sim motivada por princípios e por compromissos que ela tem e que ela vai assumindo, e esses compromissos, principalmente o compromisso de servir a Deus, e nós usamos como exemplo a própria autora desse livro, que é Esther. Né? O quanto Esther foi uma mulher que, apesar de ser rainha, ela esteve debaixo, né, se submeteu ao controle do reino, ao controle do rei, ao controle do seu primo, que era o seu mentor, ou aquele que estava no lugar de pai, porque ela era órfã, e o controle de Deus, principalmente o controle de Deus, entendendo o plano e o propósito de Deus. Agora, quando nós paramos e pensamos no homem, na pessoa sem controle, aí nós vamos ver que realmente faltou a esse homem, a Amã, o estar debaixo do controle de Deus, estar debaixo da autoridade e do controle do seu próprio rei, porque o poder, né, que ele passou a adquirir lhe subiu realmente a cabeça e sem controle das suas próprias emoções. Rogerinho, Oi. Só um pouquinho, é até bom você estar falando dessa questão sem controle. Nós temos uma participação aqui, 31 aqui de Minas Gerais, diz assim: eu tenho necessidade de mentir. Luto contra isso, pois sei que o diabo é o pai da mentira. Minto às vezes por prazer. Mentiras que são tão desnecessárias, não é? Preciso de ajuda. Me sinto mal e peço a Deus nas minhas orações para me livrar desse mal. Mas me sinto sem controle em relação a tudo isso, né? Eu vou responder aqui, eu vou orientar você a respeito disso. Como você está aqui em Minas Gerais, seria bem mais fácil você poder nos procurar, para nós podermos te ajudar, tá bom? Então, eu sei que na consciência, ou seja, no intelecto, você sabe, não é? Mas, ou seja, a prática e a sua vida, o seu interior, isso não é a realidade. Então, na realidade, nós precisamos, sabe, ministrar você. É necessário a gente fazer um trabalho um pouco mais amplo, né? E como nós chamamos lá na clínica, fazer um trabalho mais, sabe, assim, de pente fino mesmo, para poder te ajudar nesse sentido, né? Porque tem várias coisas que podem levar a isso, não é? Então, assim, a questão de rejeição, baixa autoestima e várias outras situações, né? É além do mais essa questão, né, de criar personagens, você viver fora da realidade, não é? Isso está muito relacionado a isso, você ser aquilo que você não é. Então aí usa a muleta que já se tornou prática da sua vida e hoje você não entende, você não sabe o que é muitas vezes o real e o irreal. E tem pessoas que mentem tanto que elas mesmas acreditam nas suas mentiras e defendem isso, né? Então se faz necessário um trabalho mais minucioso, tá joia? Então eu gostaria que você nos procurasse, entrasse em contato, nem entre em contato, vai direto lá na clínica, né? Nós estamos ali na Manuel Macedo, Rua Manuel Macedo 1324, no primeiro andar. Então nos procure lá, chegue lá na recepção, diz: olha, eu vim aqui preencher uma ficha de aconselhamento, e já preenche ali e depois a nossa equipe vai entrar em contato com você, agendando então um atendimento com você, tá joia? Obrigado também pela sua sinceridade, viu? Porque tem muitas pessoas dentro das igrejas como um todo que vivem essa realidade, mas não assumem, não buscam ajuda e fica no meio do povão, não é? E vivendo uma falsa realidade, uma falsa espiritualidade, sabe? Uma falsa fidelidade, e isso é sério.
Então, louva a Deus pela sua sinceridade e principalmente o reconhecimento que você precisa de ajuda. Agora não deixa passar muito tempo não, corre lá e a gente está disponível para te ajudar, tá bom? Obrigado. Voltando, né, à questão da falta de controle de Amã, o texto que o pastor Guerra leu no livro de Esther, ele traz esse descontrole que Amã experimentou de forma emocional. Sim. Porque quando, de repente, já depois do segundo dia do banquete que Esther fez, e ele cheio, né, realmente de vaidade, Com certeza. né? Aí tem tudo a ver com a questão de não entendeu ou discerniu as oportunidades, não compreendeu. porque não compreendeu as oportunidades. E muitas vezes as pessoas fazem isso, né? Que as oportunidades são dadas, ela usa ela de forma errada. Ou maligna ou negativa. Né? Verdade. Então, Aí, e ele vai. não discerniu as oportunidades e achou que aquilo que estava sendo feito fosse para a glória dele. Né? Ele se sentiu, inclusive, valorizado por estar sendo convidado para aquele banquete. Não sabendo ele que a batata dele já estava assada, né? Nem estava assando. Mas quando ele, de repente, vê que aonde ele caiu, aí ele entra em um descontrole emocional, porque ele se prostra e se derrama. A impressão que a gente tem no texto é que Esther estava provavelmente sentada, o rei saiu furioso do ambiente e ele chega e se joga em cima de Esther, né? Então, pelo contexto, dá para a gente entender isso, se jogando para cima de Esther, como se tivesse que manipular Esther ou até mesmo usar o poder e a autoridade que ele tinha para fazer Esther mudar de opinião, uma coisa que deu, inclusive, entender o rei de que ele estava querendo abusar de Esther. Então, eu creio que foi uma situação de completamente falta de controle. Naquele momento, ele ficou descontrolado emocionalmente. Ele sentiu que o mal já estava feito. Já estava feito. Ele sentiu, ele falou assim, agora o único jeito é pular nos pés dela aqui e ver se eu consigo pelo menos consertar isso aqui. Pelo menos livrar a minha cara. Livrar a minha cara, né? Ou o pescoço, né? Ou o pescocinho do que ele já tinha preparado, né? Pois é o que o nosso telespectador assíduo, o pastor Flávio, né? Sim. Que nos acompanha. Gente, Um abração, bom. Viu, pastor? Um abraço aí. Não, esse o pastor Flávio é daqui. De Minas. Nada. Aí diz assim, quando observamos o homem Naamã, vemos que em todo tempo ele confiou em si mesmo. Semeou e colheu o que plantou. Para alguns, os caminhos do homem parecem bons, né? Mas o seu fim leva à morte. Leva à morte verdade. mesmo. Obrigado, viu, pastor. É isso mesmo. Sim, com certeza, né? Perdeu alegria frente a problemas pequenos, não é? Então ele, em frente aos problemas pequenos, ele já perdeu a alegria dele de que era o objetivo dele, né? E é interessante, Guerra, porque não dá para a gente ler todos os textos relacionados, porque o nosso tempo é curto, né? Mas leia o livro de Esther. Esse homem, ele estava saindo da presença do rei, depois de ter sido colocado como o mais elevado diante de todos os outros príncipes daquele reino. E, de repente, porque um homem não se curva diante dele, esse fato simplesmente o azedou. Com certeza. E que coloca aqui, né? Ele perdeu a alegria em frente a um problema pequeno, né? E sendo que ele tinha todo o reino, aquela autoridade, o reino na mão dele, de repente um alfinetinho espetou ele. Né? E isso é uma coisa muito interessante e que a gente precisa observar, porque isso é mais comum do que a gente imagina. É isso mesmo. Então, eu estava lendo, inclusive, um livro há umas 2 semanas atrás, e ele narra exatamente essa experiência. E o princípio é aonde colocamos o foco. Sim. Não é? Então,
perder a alegria nas pequenas coisas, por causa de pequenas coisas, significa que nós estamos colocando o foco nestas pequenas coisas e deixando de colocar o foco aonde são realmente necessárias, que são as grandes coisas. Então imagine, se você está fazendo uma ministração para 300 pessoas na sua congregação, ou está ensinando, ou fazendo qualquer coisa para um grupo imenso de pessoas, né? De repente, você sabe que você foi canal de Deus, você sabe que você foi abençoado, que abençoou aquelas pessoas, mas uma pessoa, na hora que você está saindo, ela se levanta e faz um comentário a respeito de uma palavra que você falou e que ela não gostou, ou que talvez você nem devesse realmente falar. Mas uma palavrinha. E aquilo simplesmente faz com que você esqueça de que uma palavrinha num contexto de 1 hora de palestra acabe com toda a sua palestra, né, com toda a sua ministração. Um comentário de uma pessoa acabe roubando de você a alegria de ter sido canal de bênção para 299. Verdade. Não é? Mesmo, Então, vezes. é aonde você está pondo foco. Então, essas pequenas coisas que roubam Verdade. a nossa alegria, simplesmente nos mostra que nós estamos completamente fora do controle, porque quem está realmente agindo com controle não vai olhar apenas, né? Não vai pôr o foco no defeito, na coisa pequena, naquilo que foi ou que poderia ser insignificante ou que pudesse ser considerado. Sim, Né? com certeza. Mas não tem necessariamente que tirar a alegria e o prazer de todo o resto. É lógico. Né? Tá. Então, isso é importante e muitas vezes nós agimos assim. Sempre né? levanta alguém para tirar o foco, né? Mas é só não tirar, não é? Deixa, sempre vai ter Põe o alguém. foco nos 299, né? Isso, Exatamente. põe o foco nos 299. Temos aqui a participação do DDD 31. Sou muito controladora e por isso tenho a tendência de julgar muitas pessoas que não têm compromisso e fazem as coisas, entre aspas, relaxadamente. Sei que essa minha característica muitas vezes desagrada ao Senhor. O que posso fazer para ser menos controladora, Guerra? Jogar o controle remoto fora. Isso. Joga fora seu controle Aí, remoto. tá aí a Primeira resposta mais prática que tá. existe na face da Terra. Larga seu controle, né? O controlador, ele anda com o controle remoto na mão. É verdade. Você vai fazer uma coisa, você vai tirar isso da sua mente, tá? Começa a trabalhar isso dentro de você e tal. Ou isso pode ter um problema com raiz lá, pode ser alguma coisa que aconteceu com você, ou você foi criado dentro de um sistema que levou você a ser assim. Muito cobrado. Então, né? muito cobrado, aí você vai ter que tirar esse sistema de dentro de você. Então comece a trabalhar isso dentro de você. Né? Faz uma anotação durante a semana, quantas vezes você controlou e quantas pessoas você controlou. E começa a trabalhar em cima disso. E vai Começa faltar a papel, eliminar, orar em cima disso. Vai faltar papel. Vai faltar papel? Então pega um bloquinho, né? É. Vai anotando aí, depois você vai ver, né? Aí você ora, bota a mão, Senhor, me dê um controle, né? Me dê domínio próprio em cima disso, me dê visão de amor, né? Em vez de eu controlar as pessoas, eu amar. Então trabalha em cima disso aí. Você vai conseguir em nome de Jesus. É, e começar por você mesmo, né? Isso. Porque normalmente quem tem a tendência de controlar os outros se cobra muito, se cobra demais. Então essa é uma situação que tem que começar com você, né? Você se amar mais e se cobrar menos, né? De ser perfeita, de fazer tudo certo, não dar margem para ninguém chamar sua atenção. Isso é uma tendência de alguém que foi assim, talvez muito cobrado, exigido muito, ou de uma forma ainda imatura, foi transferido responsabilidades além da sua capacidade de fazer. Então a tendência natural da pessoa se tornar uma pessoa assim. Nós temos aqui uma outra participação do DDD 31, diz assim: ontem, na hora da minha vez, tinha acabado o tempo e a bateria do celular do pastor. É verdade. Mas nós vamos ler agora, em nome de Jesus. Agora. Meu sobrinho viveu e convive num lar onde os pais sempre usaram drogas.
Fico triste, pois preciso de muitas orações para ele. Ele dá o nome dele aqui, o João César. Ele é um rapaz que quer mudar de vida e ter um impacto com Jesus. Por favor, me ajude. Mas antes ele fala um pouquinho aqui, ele já mandou essa mensagem aqui outras vezes, não especificamente essa, mas ele colocando aqui um pouquinho mais de conteúdo a respeito disso. Né? Ele dizendo que está trabalhando à noite nessas 2 semanas, e ele está com esse sobrinho que está com sede de Jesus. Mas ele está angustiado porque não está conseguindo levar o sobrinho nos cultos à noite. Ele gostaria de uma direção e oração para como ele conseguiria resolver isso e poder ajudá-lo. Né? Então, eu não sei como está a questão da dependência da droga. Né? Eu creio que nós até já comentamos aqui em outros momentos a respeito de alguns ministérios, alguns locais que ajudam, né, as pessoas que são dependentes a poderem sair dessa dependência, né, e principalmente são ministérios que têm internação e sem internação. Né? Aí, nesse caso, eu pediria para você, meu irmão, que mandou a mensagem aqui para a gente, envie um e-mail para nós lá para a Clínica da Alma. Eu vou pedir para a produção colocar o nosso e-mail aqui, para você poder mandar esse e-mail, o M Clínica da Alma, ou mesmo você ligar lá para a clínica, para você poder então pegar um telefone de um trabalho um ministério que trabalha em parceria conosco, ou seja, e com a Igreja da Lagoinha, nesses casos de dependência, tanto química ou alcoólica, para ajudar nesse processo, ok? Então, agora, depois que estiver completamente, livre e não está mais sendo influenciado pela abstinência daquilo que o tornava escravo, então aí nós podemos e estamos disponíveis para ajudá-lo e a ministrar essa parte que diz respeito às emoções, né, e espiritualmente também, tá bom? Então nós estamos aí à disposição para poder ajudar no que for necessário e que tiver ao nosso alcance também. Temos aqui uma participação da DDD 41, lá de Curitiba. Ela diz assim: olá pastores, sou membro da PIB de Curitiba, que benção, uma igreja abençoada, né? Eu e meu marido, eu peço orientação em relação ao meu marido, não tem controle e fala por impulso e grita por coisas pequenas e me ataca com palavras destrutivas. Já que não gosta do que falo, são situações simples e acaba sendo grosseiro sem necessidade. Ele tem pavio curto, como se diz, não é? Sofro com isso e peço sabedoria a Deus para lidar com ele. Me fale como que eu faço para lidar com isso. Uruchério. Olha, a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, uma das coisas que eu creio que pode ser feito é você orar para que ele tenha realmente um espírito quebrantado e, consequentemente, uma alma que vai se submeter ao controle do espírito. Né? Então, essa não sabemos a experiência que ele tem a nível espiritual, mas essa experiência ela pode ser uma experiência que seja renovada na vida dele, ou que ele realmente venha a ter uma experiência que ainda não teve, para que ele comece a desenvolver o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Então, isso é muito interessante e você pode orar e liberar e ministrar isso na vida do seu marido. Uma outra coisa que aí não depende mais de você especificamente é você se blindar emocionalmente contra as palavras que são liberadas. Então, avalie aquilo que ele diz. O que ele diz procede ou não? Se procede, mude a sua atitude para que ele não tenha mais esse argumento. Se não procede, aí entra naquela situação. Isso é engano, isso é mentira, isso é seta do diabo contra a minha vida e eu não vou permitir que ela chegue no meu coração. E aí você vai blindar as suas emoções, sabendo que a sua luta não é contra a carne e o sangue, né? Então, é interessante você
se blindar. Primeiro, avalie. O que ele está dizendo? Procede? Se procede, Senhor, me perdoe, me ajude a não dar mais essa oportunidade para ele me ferir, né? Se não procede, Senhor, ele não vai me ferir, porque o que ele está dizendo não é verdade e o meu coração está nas tuas mãos. E essa vai ser uma forma de você melhorar muito o seu estado emocional, né? Temos outra participação e uma pergunta aqui, boa, que o Guerra gosta dessa área. Diz assim: paz do Senhor, pastor, a mulher ter um pouco de vaidade é pecado? O nosso irmão aqui de Santa Maria da Vitória, não é? É só vitória. DDD 77, vitória, né? Da Bahia. Só vitória. Só vitória. Rogério, todos nós precisamos de ter um pouco. De amor próprio, necessário, né? Do amor próprio, tá? Então não é questão de né, tudo na vida a gente tem que ter um pouco. Nós temos que ter um pouquinho de ansiedade, porque vai empurrar a gente. Tudo dentro da normalidade é tranquilo. Então acho que um pouquinho de vaidade não vai tirar ninguém do foco de Deus nem nada. É um amor próprio, é você se preservar daquilo que é necessário de preservar. Agora, quando vai além, né, passa do normal, aí sim, aí tem que ser trabalhado e tratado. Mas dentro da normalidade não. Então você analisa aí se está dentro da normalidade. Se tiver, tranquilo. E toda mulher, ela tem um pouquinho de vaidade mesmo. Gosta de andar com o cabelo arrumado, roupas bonitas, é coisa de mulher mesmo, então é normal. Um batonzinho. Um batonzinho, né? Isso é coisa de mulher mesmo. A minha mesmo gosta de um batom que, né? A minha não sai sem brinco e ficar sem fazer a unha A minha mulher outro dia falou comigo, dá sinal aí, enfiou o braço assim, que tinha machado, dei sinal, achei que ela ia pôr gasolina no posto, né? Aí ela parou o carro e falou, não, eu tô sem batom. É uma É vaidade, mas é uma coisa necessária, né? Não precisa, né? É uma benção, né? Nossas esposas são uma benção. Ok, meu querido, não assusta com isso aí, não. É normal. Temos outra participação aqui, DDD 31, diz assim: a paz, pastor. Desculpa, sou assim, gosto que as pessoas sejam iguais. Sim. Eu quero, vamos ver se eu entendo aqui, sofro muito, estou com forte depressão, preciso de ajuda, sou líder na igreja, me ajuda em nome de Jesus, sou muito abençoada por esta programação, amém. Assim, não deu para entender muito direitinho, não, viu? Mas se você está passando por situação de depressão, busque ajuda, né? O programa tem te abençoado, amém. Só que o programa é um braço do Ministério Clínica da Alma. Um outro braço do Ministério Clínica da Alma é os atendimentos individuais, atendimentos em grupo pequeno. Nós temos psicólogos cristãos, temos psicopedagogos cristãos, nós temos quiroprático, nós temos ali a área do coaching, nós temos fono, audiólogo. Então, isso são braços do Ministério que estão disponíveis para poder ajudar você, tá bom? Então, assim, o programa é um canal, então é uma fonte de bênção que Deus estabeleceu, mas tem mais. Então, por favor, procura a gente lá, tá bom? Procura o Ministério, não precisa agendar, telefonar, vai direto lá para poder, então, preencher essa ficha, tá, de aconselhamento para você, então, ser atendido, tá bem? Então, não precisa conviver com essa depressão, você pode ficar livre dela. Nós cremos na cura plena da depressão, tá joia? Amém. Mais uma aqui, também aqui de Minas Gerais. Paz do Senhor Jesus, me chamo Mara, moro em Esmeraldas. Peço que orem a meu favor na área conjugal. Nós vamos orar aqui no final do programa, viu? Obrigado pela sua participação. Bom dia, pastores. Estou passando por uma situação muito difícil para mim. Estava desviado e agora voltei para os caminhos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Me sinto feliz, mas minha casa creio que está em maldição. Tenho um casal de filhos, um menino de 19 e uma filha de 16. Os dois se revelam homossexuais e a menina está usando droga na escola. O que posso fazer para ajudá-los? Eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é te ajudar. Glória a Deus, você já deu o primeiro passo, você já se reconciliou com o Senhor, não é?
você voltou para os caminhos do Senhor. E eu percebo que você precisa, sabe, ser estruturado emocionalmente, né? E também espiritualmente para você poder ajudá-los, sabe? Então você precisa estar assim mais enraizada, mais firmada nas Escrituras, né? No relacionamento com Deus, para você poder ajudá-los, para você não fazer nada pelo impulso, ou mesmo que nós já falamos um pouco aqui sobre o controle, ou mesmo, sabe, de uma forma, aquele coração de mãe, não é? Então a gente precisa estar estruturado para certas coisas na nossa vida, não é? Então, assim como nos programas anteriores nós falamos aqui sobre Esther, por exemplo, ela foi preparada para aquele momento, né? Assim também nós precisamos ser preparados e dia a dia para estarmos assim estruturados para enfrentar tudo aquilo que às vezes os dias no nosso dia a dia vêm para nós e às vezes vêm inesperadamente, são rápidas as situações e nós temos que estar prontos para poder enfrentar as situações, principalmente o novo, né? O novo nós precisamos estar preparados para isso, viu? Ei, Guel. Nós temos aqui, ó, necessitava de amigos para construir a sua autoimagem e a sua inveja e ambição o tornaram infeliz. Quer dizer, ele criou duas coisas aqui. Primeiro, ele tinha que criar amigos para a questão da sua autoimagem, para construir, né? Isso aí é um perigo. Outra, a sua inveja e ambição o tornaram infeliz. Não é? Ele foi invejoso, ambicioso e isso foi o forte para a caída dele. Né? Muitas vezes a pessoa na ambição, né, na inveja, ele acaba atropelando as pessoas. E ele vai criar realmente um ciclo de amigos que vai apoiar ele ali, naquilo que ele está fazendo. Mas será que realmente são amigos? Né? E aí? Nós não sabemos que tipo de amigos que estão aproximando. Não é, Rogério? Uma das características, Guerra, de uma pessoa que ela não tem o controle é quando ela depende continuamente da opinião dos outros. Não é? E cada opinião, ela muda de comportamento para se adaptar àquela nova situação. Então, e esse homem, né, Naamã, ele tinha um comportamento onde ele precisava ser o tempo inteiro fortalecido e ter esse comportamento confirmado pela vida dos outros. Então ele mantinha a casa cheia, ele ouvia muito, né? Uma outra pessoa, no texto diz isso, ele ouvia a sua esposa, que também tinha uma motivação como a dele, né? Então, bem ambiciosa. Né? Então, e sempre estava preocupado com o que os outros vão dizer, na posição que eu tenho, como os outros me enxergam, como eu vou poder influenciar os outros, com certeza, né? E fazer prevalecer aquilo que eu falo, aquilo que eu deixo de falar. Esses comportamentos todos nós vamos ver na vida desse homem. Né? Situações onde tudo isso vai ser, né, evidenciado de uma maneira muito clara. Então, isso significa que ele não controla a sua própria vida. Com certeza. Né? Então, a sua própria vida é controlada pela ambição, pelo egoísmo, que são dois sentimentos danosos, tóxicos, né? Porque, primeiro, que o egoísmo só olha para si, o ambicioso quer tudo para si mesmo, então ele nunca se satisfaz. Nunca. Né? Ninguém pode ser feliz ou mais feliz do que ele, ninguém pode ter mais do que ele. Né? Então, isso são sentimentos e comportamentos que tiram você do controle, te levam continuamente a estar buscando mais, querendo mais, fazendo mais, tendo mais, e isso realmente é algo que mina, né, qualquer estrutura emocional. Com certeza. Aqui nós temos a participação da Nazaré, de Iguatu, Ceará. Bom dia. Irmãos, vocês são uma bênção, graças a Deus. Peço oração pelo meu irmão Zaqueu, que passa semanas em cima da árvore. Não, perdão, desculpa, não é isso não.
Passa semanas bebendo. Brincadeirinha. E muda de humor de repente. Me ajude em oração. Amo vocês. Obrigado. Nós amamos você sem conhecê-la, viu? Mas em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor tem poder sobre toda dependência, sobre todo vício. Né? Amém. E o Zaqueu pode ser livre, né? Pode ser livre desse vício da bebida. E não somente o humor muda, mas a gente sabe que existe uma influência espiritual, não é? Então você pode usar a sua autoridade como mulher de Deus, como homem de Deus e repreender, né, toda a influência do espírito maligno sobre a vida dele, e principalmente um espírito que é chamado de Zepelintra, né, então que influencia e cria dependência na vida das pessoas. Mas em nome de Jesus ele pode ser livre para glorificar o Senhor. Nós temos aqui uma outra participação aqui de Belo Horizonte, que diz assim: graça e paz, meu marido é síndico e somos perseguidos em tudo. Sob que são assim, influenciados por espíritos malignos, as pessoas, né, e nós do Senhor Jesus. Como melhorar a convivência? São pessoas más e agressivos. Eu jejuo e oro. Moro no bairro Buritis. Obrigado. Né? Aqui ela mandou alguns dias atrás, ela mandou: queria deixar o pastor Márcio que o meu marido ele é desviado há 15 anos. O único pregador que ele assiste é o pastor Márcio. Aqui está o nome dela, Alda. Moramos no Buritis. Alguém pode falar alguma coisa para ela sobre isso? O síndico, ele normalmente está com todos os holofotes em cima dele, né? Chumbo grosso para tudo que é Porque lado. ele também tem que estar com os seus olhos atentos em todas as coisas que acontecem no condomínio, porque isso é responsabilidade dele. Então, essa relação de autoridade e de responsabilidade, muitas vezes, ela é uma relação complicada. Principalmente quando as pessoas que lhe deu a autoridade não agem com responsabilidade e não reconhecem essa autoridade. Então, aí as relações elas tendem realmente a ficarem ruins e perder um pouco a comunhão. Mas uma coisa que eu sugiro para vocês é se o fato de vocês deixarem de serem os síndicos, se essas relações vão mudar ou não. Porque muitas vezes a indisposição e os maus relacionamentos não é com vocês como pessoa, mas com o papel que vocês representam. Então tem pessoas que não se submetem à autoridade e qualquer pessoa de autoridade vai realmente gerar confronto e atrito. Uma outra coisa que vocês também devem avaliar é se vocês estão, né? Porque eu digo vocês, porque é a senhora que está escrevendo, seu marido que é o síndico, mas quem acaba recebendo as coisas é a família toda. Então a casa do síndico, é a mulher do síndico, é o filho do síndico, é o carro do síndico. Não é assim que acontece normalmente? Então é um contexto e a família toda acaba ficando envolvida. Né? É o quanto que vocês têm exercido essa autoridade dentro do condomínio. Então, avalie isso, né? E veja o que realmente o condomínio está querendo. Porque esse é um cargo transitório, né? Então, hoje vocês estão síndico, ano que vem podem não estar. Né? Às vezes, então, no máximo, é 2 anos, né? Depende do estatuto da convenção. Então, avalie isso. Né? E ore para que Deus realmente traga clareza para vocês como lidar com essa situação. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.